Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui porque fizemos aquela votação e através dessa votação nós conseguimos entender um pouco mais das suas dores, das suas dificuldades. Nós vimos que tem pessoas com problema com multímetro, de interpretar, de fazer leituras. Outras pessoas têm problema de entender o que tem no painel do seu refrigerador e entender os códigos de erro. Outras pessoas, que são a maior parte a qual é o vídeo de hoje, problemas de identificar se é defeito na placa ou se é no compressor. E outras pessoas ainda têm dificuldade com acesso a manuais. Veja bem, essa questão de acesso a manuais e identificar defeitos no painel são uma mesma situação, que pode ser resolvida mais posteriormente, quando a gente pode dar uma solução para você também. Mas no vídeo de hoje nós vamos identificar nesse refrigerador alguns sinais de entrada, de saída, para que a gente possa entender qual é o defeito, se vem na placa ou se vem no compressor, e aí vamos mostrar para vocês na prática. Já fizemos um checklist de alguns defeitos que você pode como fazer para testar, mas às vezes fica meio vago nós só falarmos, só escrevermos. Vamos mostrar para vocês. É lógico que esse refrigerador não vai abranger a totalidade de todos, nós precisamos estudar cada um particularmente, mas vai dar uma boa ideia para vocês do que fazer quando encontrar isso em campo. Entendendo que vocês passam, porque nós somos técnicos na rua e também pegamos os mesmos problemas. Às vezes o filho chora e a mãe não vê. Então é nesse momento que nós estamos aqui para te ajudar. Vamos falar desse refrigerador. Antes eu quero apresentar ele para vocês. É um refrigerador Samsung Inverter RFG28 chamado Front Door. Outras pessoas chamam de Side by Side, mas Side by Side são aqueles refrigeradores que você tem apenas duas portas. Aqui nós temos duas portas e ainda duas gavetas. Aqui nós temos essas portas da parte do refrigerador. Aqui nós temos um Ice Maker, várias prateleiras e uma travessa para poder unir essas duas portas. Nós temos água e gelo na porta. Nós temos uma gaveta flex muito legal, versátil. Dá para pôr bebidas a 5 graus, vinhos, por exemplo, queijos, drinks, peixes. Varia entre 5 a menos 1 nessa gaveta flex. Na parte de baixo nós temos um freezer com duas gavetas internas também, fazendo vocês entender que esse refrigerador possui muitos dispositivos, muitas coisas complexas. E o importante, uma dica para vocês, começarem dos refrigeradores mais básicos para irem avançando nessa escada para que vocês consigam entender o conceito de tudo isso. Por isso nós estamos caminhando passo a passo com vocês para podermos alinhar essa questão dos refrigeradores inverter. Então nesse momento nós vamos ir para trás do refrigerador e mostrar para vocês, dando um close nas placas e mostrando as medições, beleza? Vamos lá? Bom, então vamos abrir aqui. Bom, então aqui, meus queridos, não se assustem, é muito fio mesmo, mas com o tempo você se acostuma com tudo isso. Mostrando aqui para vocês, nós temos a nossa placa de potência. Essa placa, com o seu microprocessador, ela vai controlar todos os periféricos. Sinal do compressor, ela vai controlar ventiladores, damper, eletrônico, ela vai controlar todos os sensores que a geladeira tem, todos os ventiladores e assim por diante, as luzes. Então nessa placa aqui nós temos toda o nosso controle do sistema, é o cérebro do nosso refrigerador. Aqui mais embaixo nós temos uma placa inversora, essa placa aqui que faz a ligação do nosso compressor. Uma dica, muito cuidado em tocar entre esses dois capacitores, porque nessa parte metálica ela pode ter ainda energia. Então é importante você não tocar nesses dois capacitores nem no circuito dela para não tomar um choque de 300 volts. Nós temos aqui uma placa filtro de linha, onde nós temos o nosso cabo elétrico, passa por essa placa e depois começa a alimentar todo o circuito com a tensão, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês? Esse aqui
é o nosso sinal entre a placa de potência e a nossa placa inversora. Nesse sistema aqui nós temos apenas 2 fios. Esse fio ele é chamado de PWM. Pulso PWM é uma tensão que tem em onda quadrada um pulso para que possa comunicar uma linguagem. Por exemplo, a placa fala, eu quero que o compressor acelera, então o PWM aumenta. Eu quero que o meu compressor ele diminua, então o PWM ele diminui a sua frequência. E a nossa placa ela entende essa linguagem. Eu quero que o meu compressor desligue, então desliga a interrupção nesses 2 fios e o nosso compressor ele desliga. Então isso aqui é a comunicação entre a placa de potência e a placa inversora. A placa de potência, a placa inversora, perdão. Então a placa inversora, ela é responsável por ligar o nosso compressor acelerando e desacelerando, tá ok? Aqui nós temos o chicote UVW. Esses 3 fios é o que vai para o compressor. Ele vai ligar o nosso compressor. E aqui nós temos a alimentação. Então aqui, entre esses 2 fios, fio cinza, nós temos a alimentação e o fio vermelho, nós temos também a alimentação. Esses 2 fios aqui é como se fosse um protetor térmico que vem lá do compressor. Então esses 2 fios é chamado sistema OLP. Então tem que dar continuidade nesses 2 fios, porque esse modelo de compressor, não são todos, tem um protetor térmico que faz desligar toda a placa. Nós já vamos ver isso. E esse aqui é o nosso chicote UVW e esse é o sinal. Bem simples, bem tranquilo. Essa placa aqui está desvendada, então vamos testar tudo isso com o equipamento fora da tomada, por enquanto. Daqui a pouco a gente liga. Então esse aqui, ó, é o nosso chicote UVW. Ele vai diretamente para o nosso compressor, sem interrupção. Como que eu faço isso? Eu coloco o meu multímetro em resistência ou em continuidade e vamos medir entre as bobinas do meu compressor. Uma dica para vocês é usar ponta agulha para não estragar o chicote. A minha ponta não vai estragar o chicote, então eu vou colocar por aqui. Se a sua ponta for muito grossa, coloca em outro lugar, por trás do fio. Eu vou colocar aqui na frente porque ele é compatível. Então, entre o fio preto e o fio roxo, nós temos aí 9,9 ohms. Entre o fio preto e o fio azul, 9,7. Tá dentro. E o último teste entre o azul e o roxo, 9,7. Com isso, nós sabemos que o nosso compressor está bom. As 3 bobinas têm que dar uma resistência praticamente iguais entre eles, diferente do compressor on-off, tá? Então aqui nós já testamos o nosso compressor eletricamente. Se tivesse alguma falha, poderíamos testar direto no compressor, porque o fio ou o chicote poderia ter algum mau contato, tá? Mas por hora nós vamos ficar com esse teste aqui. Então, entre o fio preto, de novo, e o fio marrom, isso vai ter uma alteração dependendo da temperatura do compressor, tá? Aqui o meu compressor está quente, o refrigerador estava ligado, beleza? Então aqui é o nosso chicote UVW. Nós já testamos que as nossas bobinas estão ok. Outro teste que nós podemos fazer também é entre as bobinas e a carcaça do meu motor. Tem que estar aterrado, então não pode dar nada. Ó, fio preto e o fio terra, que está ligado lá embaixo no fio terra. Não pode dar nada, tá? Aqui tem que dar 0L, que é infinito no nosso multímetro digital. Entre o fio roxo e o terra, não pode dar nada. E entre o fio azul e o terra não pode dar nada. Isso significa que a bobina do meu motor não está em curto e nem está dando carcaça, tá? Esse é o primeiro teste com ele desligado. Agora nós vamos ter que ligar o nosso produto, mas antes vamos testar o protetor térmico, que é o setor OLP.
No meu chicote aqui, desse refrigerador, e volto a repetir, não são todos os compressores que têm protetor térmico, que é o sistema OLP. Somente alguns motores raros. Nem toda Samsung tem. Embraco não tem. Então esse refrigerador tem. Então vamos testar o sistema OLP. E tem que dar continuidade como se fosse um protetor térmico. Senão ele tem problema. Tá vendo? 0 ohm significa que está totalmente ligado, né? Totalmente conectado lá no nosso sistema. E aqui, nesse outro fio vermelho e cinza, nós temos aí a nossa tensão elétrica que nós vamos testar ligando na tomada. A energia chega diretamente nesses dois pontos. Então vamos ligar aqui. Conectar os nossos dois cabos por detrás. Então aqui nós vamos testar tensão alternada. No meu multímetro, quando a gente escolhe tensão alternada, eu tenho que escolher função para ele escrever AC. E aí sim nós testamos. Vamos ligar ele na tomada e ver se chega a 127 volts aqui, 110 volts. Vou fazer de novo. Então aqui nós vamos testar a tensão, cabo fora da tomada, os dois primeiros fios do chicote vermelho. Então vamos lá. Aqui vai ter que entrar a tensão alternada. Então vamos lá. Chegou 112, vai cair, todos os sistemas começam a atracar. 110 volts, beleza? Então tudo ok até aqui. Tensão chegou na placa e essa tensão é fixa, nunca sai. Ela não é ativada por um relé da placa de potência, ela é direto da rede, tá? Então aqui nós temos tensão direto, passando pela plaquinha de filtro, nós chegamos com energia aqui. Então até aqui beleza. O que eu preciso ver mais? Eu preciso saber se tem sinal. Esse aqui é como se fosse o gatilho da placa da placa inversora. Sem esse gatilho, o compressor não funciona. Então aqui ainda não chegou tensão nele. E essa tensão aqui é tensão contínua. Então eu vou mudar para tensão contínua e assim nós testamos o nosso chicotinho. Aqui está entre o laranja e o marrom. Note que tem que chegar aqui uma tensão a partir de 2 volts, tá? Ainda não tem nada, por isso que o nosso compressor não liga. E isso quem faz, quem manda essa energia é a nossa placa de potência. Então vamos aguardar aqui o nosso sistema enviar uma tensão. Nesse caso aqui, ele apenas envia tensão. Algumas placas enviam tensão e frequência. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer um corte, quando chegar a energia aqui, nós voltamos aí com vocês para o vídeo não ficar muito longo. Então note que aqui agora o nosso compressor ligou, nós temos aí uma tensão de 2,92 volts, acabou de ligar o nosso compressor. Então esse é o sinal de gatilho da placa de potência para a placa inversora. Isso mostra que o compressor deve ligar e acelerar. Então aqui nós temos 2,92 volts, tá? Aqui é o sinal. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse LED aqui, ó. Toda placa Samsung tem esse LED. A início, quando você conecta o seu refrigerador na tomada, ele acende e apaga. Eu vou mostrar isso para vocês, ó. Vou desligar o chicote de alimentação da placa inversora. O LED apagou, certo? O nosso compressor desligou, a nossa potência está ligada. Vou ligar de novo aqui, ó. O LED acende e apaga. Isso significa que ele recebeu a tensão e está tudo ok com ela. Quando o LED acende, é porque o compressor está em funcionamento. Quando ele dá algumas piscadas, 3 piscadas, por exemplo, é um defeito no compressor. Então ele detectou um defeito no compressor e cortou a energia do compressor por segurança, tá? Então aqui nós já desvendamos que existe uma tensão
de 2,92 para o nosso sinal de gatilho. Para finalizar todos esses testes, vou mostrar só para vocês a tensão que tem que ser em tensão alternada no nosso chicote UVW. Tome muito cuidado, porque é uma tensão alta que nós temos aqui. Ó, entre o azul e o preto, nós temos aí 60 volts, ó, 127 volts e vai aumentando. A depender da tensão que nossa placa manda para o compressor é a aceleração dele. Muda a tensão e muda a frequência. 127 não é tensão de rede isso, tá? Isso aqui é uma tensão modulada trifásica que está sendo enviada para o nosso compressor. E entre o azul e o marrom também temos a mesma tensão, 126 volts, ó. E entre o nosso roxo e o preto, a mesma tensão. Essa tensão, como eu disse, vai mudar, variar de acordo com a velocidade do nosso compressor. Isso já é ele em funcionamento. Então vamos imaginar, chega a tensão, é muito rápido, isso questão de segundos. 1 segundo já é o suficiente para a nossa placa detectar. Chega a tensão no nosso compressor e ele está travado, ele vai dar uma vibração e a placa vai desligar e começar a sinalizar algum erro, tá? Que eu saiba, todas as placas elas têm esse LED de erro. Do Embraco também tem. Então, se ele encontrar um travamento mecânico, ele vai começar a piscar e vai cortar a tensão que está enviando para o compressor. Beleza? Então, isso aqui é para ajudar vocês no campo. Ó, 138 volts, está aumentando, tá vendo? Essa tensão aqui vai chegar até 220 volts. E aí isso vai variando frequência, vai variando tensão. Então, nós finalizando aqui, tudo que a gente entendeu aqui. Chega tensão na nossa placa, tensão de rede. Chega sinal da nossa placa de potência, não sai nenhuma tensão, aí nós temos a questão que a placa de potência pode estar em proteção, não deixando o nosso compressor prosseguir por travamento ou por algum defeito de bobina. E aí quem vai definir isso são as piscadas de LED. Por exemplo, 3 piscadas nessa placa aqui, ela denota um defeito no compressor. Se não me engano, se ela der 5 piscadas, ela vai mostrar que ela está com um defeito na própria placa. Se esse LED aqui nem acender, então a nossa placa está queimada também. São algumas dicas que pode ficar para vocês entenderem como funciona essa placa aqui. Funciona para refrigeradores de 2 portas duplex, RT38, RT36, RT35. Funciona a mesma dica que eu dei para vocês agora, tá? Então aqui, ó, 143 volts, nosso compressor vai rotacionando pela tensão que é enviada para ele. Espero que eu tenha ajudado vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós estamos aqui para te entregar algo de valor e é importante que você seja abençoado por tudo isso, porque esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, até a próxima. Deus abençoe e fiquem com Deus. Um ótimo sábado e um bom final de semana.